Hello guys, so let's go to week 2 in our part 3. Pessoal, as atividades da semana 2, elas são baseadas nesse conteúdo aqui chamado if clauses, que eles traduziram como orações condicionais. Bom, if significa em português se, e nós usamos essa estrutura quando a gente quer falar de situações que dependem de outras para acontecer. Por exemplo, se não chover, eu vou sair de casa. Então, eu sair de casa depende se vai chover ou não. Então, nós usamos o se, né? Ou, se eu tivesse dinheiro, eu viajaria mais. Então, eu viajar depende do fato de eu ter dinheiro ou não. Eu não tenho dinheiro, então eu não viajo tanto quanto eu gostaria. Então, uma coisa está condicionada à outra, uma coisa depende da outra. Em inglês, nós também temos como expressar essas frases, essas situações. E nós temos 4 tipos de condicionais que nós usamos em diferentes situações. O PET, ele vai focar na first conditional e na second conditional essa semana. E qual é a diferença entre as duas? São exatamente esses exemplos que eu dei para vocês. A first conditional a gente usa quando a gente está expressando possibilidades de situações no futuro que nós achamos que podem acontecer. Então, se não chover, eu vou sair. Então, é algo que eu acredito que pode acontecer, caso não chova. E a second conditional, que eu vou mostrar aqui para vocês, ela está relacionada a uma hipótese. É quando eu falo algo do presente que a realidade é outra, mas eu estou imaginando como que poderia ser se fosse diferente. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria mais. A realidade é que eu não tenho, então eu não viajo tanto quanto eu gostaria, ok? Então, enquanto que o first conditional nós estamos pensando em situações possíveis no futuro, possíveis de acontecer, o second conditional, eu estou especulando sobre como que poderia ser diferente se a minha realidade fosse diferente, se o presente fosse diferente. Porém, há algo em comum entre todas as frases que são condicionais. Elas sempre têm duas partes. Uma parte que nós chamamos de if clause, que é a frase que tem a palavra if, né, a oração, a parte, vamos colocar assim, da frase que tem a palavrinha if, o se, e a main clause, que é a oração principal, que seria a consequência dessa condição. Por exemplo, de novo, no exemplo que eu dei, se não chover, eu vou sair de casa. Então, a if clause é se não chover, né? Essa parte que tem a palavrinha se. E a main clause é eu vou sair de casa, que seria a consequência. Ou então, até mesmo no meu exemplo do second conditional. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria mais. Então, a if clause é a primeira parte, se eu tivesse dinheiro. E a main clause é a consequência, eu viajaria mais. Lembrando que é possível que a ordem seja diferente. Eu posso falar, eu viajaria mais se eu tivesse dinheiro, mas não muda qual parte que é o qual. Então, a parte que tem o se, né, continua sendo if clause, e a outra parte, que é a consequência, mesmo sendo no início da frase, continua sendo a main clause. Por que é importante a gente identificar isso? Porque na estrutura, por exemplo, do first conditional, nós vamos sempre ter o if, a parte que tem if, com o verbo no presente. E aí, a consequência, né, normalmente tem outras possibilidades, mas normalmente ela vem com o will, que indica o futuro, e depois o verbo na forma infinitiva, no verbo na forma normal, vamos colocar assim, dele. Vamos ver aqui um exemplo. Olha só o exemplo do exercício 1. If you take a coat with you, you will not be cold at night. Então, olha só, nós temos aqui as duas partes, né? Olha só, a gente tem o if aqui,
Então, nós podemos até dividir aqui, sendo essa parte a frase com if e essa parte a consequência. Então, nós temos aqui o verbo no presente, que no primeiro condicional nós temos o verbo no presente, se você levar, e na segunda frase nós temos a presença do will, que indica futuro. Você não vai, porque aqui é negativo, you will not be cold at night. Então, ainda que eu inverta a ordem, vai manter sempre a consequência com o will e a parte com if, com o presente. O primeiro exercício pede que vocês traduzam essas frases. Então, vocês vão precisar de uma ferramenta de tradução, caso vocês não conheçam essas palavras. Mas, ao traduzir, vocês vão perceber que sempre essa primeira parte, ou a frase que tem o if, vai estar com o verbo no presente, e na segunda parte, nós teremos o will. Todas aqui, ele está vindo na segunda parte. Vocês vão perceber que ele indica futuro. Então, aqui vocês vão só traduzir as frases. Já no exercício 2, vocês vão completar com a forma correta. Muito tranquilo, porque olha só, a parte que tem if já está toda completa. Se vocês observarem, a gente está sempre completando a consequência. E como eu comentei, a consequência do primeiro condicional sempre vai ter essa palavrinha aqui, will. Ao menos por agora. Tem outras palavras que nós podemos usar também, mas nesse exercício a gente vai usar somente o will. Então, o que vocês vão ter que fazer é pegar a palavra que está aqui no parênteses e colocá-la após o will. Se por acaso a gente tiver o not, vocês podem colocar o will antes e depois colocar o not go, por exemplo. Então, a letra A. If it is hot this afternoon, we will go to the beach. Né? Se estiver calor, nós vamos à praia. Se estiver quente. If it is cold this afternoon, we will not go to the beach. Ou won't, que é a contração de will com not. Mas podem, para ficar mais fácil, colocar sempre will e o que tiver no parênteses, porque aí vocês estarão expressando a consequência correta, porque todas as frases que estão aqui estão no first conditional, indicando uma possibilidade no futuro. Então, se estiver frio, essa tarde, nós não vamos à praia. Mesma coisa aqui, nós temos o verbo get. Então, já está no presente aqui, nós temos que acrescentar o will. Então, vai ficar, Peter will get into trouble if he steals that cell phone. E assim por diante. Então, só pegar o que está dentro do parênteses e colocar will na frente, já que é a consequência possível. Já o exercise 3, ele é baseado no second conditional. E qual é a diferença do second para o primeiro? Lembra que o second conditional é uma hipótese, né? Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria mais. Então, não é, se eu tiver, eu vou viajar. É se eu tivesse. Então, é uma situação hipotética, né? E aí a diferença também existe na estrutura. Se no first conditional o if estava no presente, no second conditional o if vai estar com o verbo no passado. E se no first conditional nós tínhamos a presença do will na consequência, no second conditional nós teremos a presença da palavra would. Ou então eu posso usar essas outras, could, might ou should, ok? Com o verbo na forma normal dele, né? O bare infinitive. Só o verbo sem usar to antes dele. Então, aqui primeiro nós vamos traduzir, vocês vão observar, olha, if he called his sister, she wouldn't be worried. Se ele ligasse para sua irmã, ou telefonasse para sua irmã, ela não estaria preocupada, ou não ficaria preocupada. If I had money, I could rent a car. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia alugar um carro. If you lived in China, you would be happy. Se você morasse
ok? So, se ele telefonasse, ligasse, e aí vocês veem que na consequência nós temos a presença de would ou could, ok? Então, a primeira coisa, vocês vão traduzir essas frases aqui. Lembrando que vocês podem usar uma ferramenta de tradução, um tradutor, mas vocês têm que aprender a selecionar a tradução correta, porque, por exemplo, se eu só colocar lá called, pode vir só ligou. Se ele ligou, não faz sentido. Então, nós temos que encontrar uma tradução que caiba nesse contexto, ou encaixar, né, pensar qual seria a melhor forma. Então, observem os exemplos que eu tenho dado aqui. Ok, e aí nós vamos então para o exercício 4. Como na estrutura do second conditional a gente precisa de colocar a frase que tem if no passado, tem o exercício 4 aqui para a gente colocar esses verbos no passado e traduzi-los. Lembrem que no passado nós temos os verbos regulares e irregulares. Esses aqui são todos regulares, então a mudança é igual ou bem similar para todos eles. Então, lembra que a gente acrescenta o ED. Tem essa observação aqui, olha, nos verbos regulares. Então, olha lá, call, só colocou o ED e colocou ele no passado. Called. Walk, walked, com ED. Então, vocês vão colocar esses verbos no passado e colocar a tradução deles. Vocês podem confirmar também na internet. Existem algumas mudanças de escrita, mas o importante aqui é vocês lembrarem como que o passado é formado, ok? Aí vocês podem até colocar na internet para confirmar como se escreve esse verbo no passado. E aí, no número 5, nós vamos praticar assim como nós fizemos aqui no número 2, só que ao invés de colocar o will, né, que é a consequência para o first conditional, para o que eu acho que é possível que aconteça no futuro, eu vou colocar a consequência usando would, né? Então, mesma coisa, aqui não é would have não, tá? É só would mesmo. Então, por exemplo, if we had more money, we would buy a bigger house. Então, se nós tivéssemos mais dinheiro, nós compraríamos. Esse de é o would mesmo. Vocês podem colocar ele completo aqui na frase. Pegamos, então, o verbo que está entre parênteses e colocamos o would na frente dele. If Sarah saw a big spider in her bathroom, she... Ao invés de ser she will scream, vai ser she would scream, porque aqui eu estou falando de uma hipótese. Se ela visse uma big spider no banheiro, ela gritaria, ok? She would scream. Aqui é a mesma coisa, I would lose. Então, é só pegar o que está entre parênteses e colocar o would na frente. Se tiver o negativo, não tem problema. Vai ficar would not get. E assim por diante, porque aqui são frases hipotéticas. Caso vocês tenham dúvida, não tenham entendido, ou tenham dificuldade com a tradução das frases, é só me procurar. Thank you guys, bye!